Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu e a Cris vamos falar muito sobre estratégias, nós vamos falar de atalhos e também vamos falar muito de obstáculos que impedem o empresário de parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E o tema da live de hoje é como lidar com funcionários impossíveis de gerenciar. Uau! Os famosos funcionários ingerenciáveis, os rebeldes. Vamos falar por que isso é um obstáculo para o empresário que quer trabalhar menos e fazer a sua empresa render mais. Mas, Campa, o que é, afinal, um funcionário ingerenciável? Boa pergunta. O que é um funcionário ingerenciável? Pensa aí. Pensa, só pensa. Na tua empresa, tem pessoas que, por mais que você oriente, por mais que você dê todo o direcionamento, dê todas as diretrizes, ela só faz as coisas do jeito dela, do jeito que ela quer fazer? Ou então tem pessoas lá que você simplesmente não pode contar com essas pessoas quando você precisar? Ou pior ainda, que do nada, quando você menos espera, de repente essas pessoas vão deixar você na mão a qualquer momento? Passa por isso? Você passa por isso lá? Então, isso são pessoas ingerenciáveis. Pessoas que não cumprem normas, pessoas que não cumprem horário, pessoas que não estão aí para as regras, para o regulamento. Você fala, ó, aqui na minha empresa não pode usar o celular, ela usa quando você não está lá, ela usa quando você está lá. Você diz assim, aqui para sair para fumar é tal horário, a pessoa sai qualquer hora. Se as pessoas não cumprem combinados, isso tudo são pessoas ingerenciáveis, pessoas que por mais que você tente, essas pessoas elas fazem o que elas querem, do jeito que elas querem. Fazem o que acham, do jeito que querem, quando querem, enfim. Ingerenciável, né? Só do jeito Exatamente. delas é que vale. Não, e pior, né, Cris? Pior é que às vezes tem colaboradores, né? Não vamos nem falar colaboradores. Outro dia numa live a gente falou a diferença, né? Você tem o colaborador, que é aquele que colabora, tem o funcionário, que é aquele que funciona, e tem o sabotador, aquele que sabota, né? Então o que acontece? Alguns desses funcionários acabam querendo mandar mais que o dono. Em algumas situações, mandam mais que o dono. É comum a gente ver isso. Outro dia até eu fiz ali no Café com Consultoria de manhã, teve uma moça lá e infelizmente não deu para concluir a conversa porque a conexão dela estava ruim. Sim. Mas disse que lá era uma prestação de serviço ali, torneiros mecânicos, se não me engano. Rolamentos, exatamente. Diz que o pessoal simplesmente, se eles acham que tem que botar um cliente na frente, se o cliente dá um dinheirinho por fora, eles atendem o cliente antes e não querem nem saber, por mais que não faça. Então é exatamente isso. Uma pessoa ingerenciável, às vezes, quando você menos espera, ela está ali querendo mandar mais que o dono. Então, algumas dessas pessoas ingerenciáveis, alguns são funcionários, outros são até sabotadores mesmo, né? A Valdene disse, tô falando de mim, Campa. Ela estava aí? Pois é, Valdene, mas não tô mentindo, né, Valdene? E não é só a Valdene. Não é, isso é comum. Tem muitos. Nós tivemos esse tipo de sabotador na nossa empresa. Nossa Senhora. Eu vou dizer nossa empresa, no geral, toda a nossa vida como empresário, né, Campa? Mas acontece em muitas empresas, por isso que a gente está falando sobre isso hoje. Exatamente. É um assunto que eu acho que ninguém de vocês queria estar aqui ouvindo. Não, com certeza. E a gente não queria estar falando, mas precisa. Mas a verdade é que assim, ó, eventualmente, todo mundo está sujeito a passar por isso, a ter uma pessoa lá ingerenciável. E assim, ó, e aquele colaborador que está contra, aqueles que estão contra tudo, aqueles que estão contra todos, Cris, será que eles são apenas ingerenciáveis? Às vezes eles são rebeldes, aqueles que só querem sugar, né, Campa? Além de não ajudar, ainda eles atrapalham, é aquele que é do contra. Totalmente. Totalmente. Essas pessoas, esses rebeldes, né? Esses rebeldes são aquelas pessoas que não tem jeito, aquele que está sempre contra. Está contra a empresa, está brigando com a empresa, está contra as regras, está contra a forma de ser, está dando contra. Ou na tua frente, ou pelas tuas costas. Essas pessoas, elas têm um sério desvio de caráter, né? Aí não tem muito o que fazer. Pessoas assim, pessoas sempre do contra, pessoas com problema de caráter, esquece que querer corrigir. Não vai corrigir. Conselho do Campa, tá? Quer fazer, faz, não quer fazer, não faz. Mas pessoas assim, pessoas de mau caráter, pessoas que estão sempre dando contra,
corta. Corta, porque você não vai resolver. Não tem jeito. Quem luta contra a empresa... Não dá para ter inimigo ali. Inimigo declarado não dá. Se você não sabe que é inimigo, tudo bem, mas se sabe que é inimigo, para. Falando em pessoas ingerenciáveis, por que isso é um obstáculo para o empresário trabalhar menos e a empresa render mais? Por uma razão muito simples. Se a pessoa é ingerenciável, não adianta ter processo. Tá? Você vai fazer os processos, seus processos vão estar organizados, vão estar bonitos, vão estar tudo de acordo. As pessoas ingerenciáveis não vão seguir esses processos. Elas vão seguir fazendo as coisas do jeito dela. Um dos motivos da gente ter processo é a gente regrar algumas coisas na empresa, a gente ter as coisas do jeito que a gente quer. Ter as coisas sendo desempenhadas, as tarefas, os resultados das tarefas, do jeito que a gente quer, naquele padrão de qualidade que a gente acha que tem que acontecer. E aí, se a pessoa faz do jeito dela, aquele padrão de qualidade é o dela, não é o da empresa. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Mas só que se ela faz do jeito dela, se der ruim, vai ter que refazer aquilo ali, vai dar algum problema. Às vezes, o empresário tem que refazer, simplesmente refazer, tem que fazer, ou então tem que ficar em cima da pessoa o tempo todo, em cima das pessoas, olhando ali das pessoas ingerenciáveis, para ver se estão fazendo certo ou não. E essas pessoas não aceitam hierarquia, né, Campa? Eles são rebeldes para um organograma, para uma organização. Não aceito. E por ser rebelde, né, você não consegue liderar essas pessoas. Você tem que delegar para as pessoas, você tem que delegar a responsabilidade, que é o resultado por aquilo. Essas pessoas que são ingerenciáveis, elas não estão nem aí para os resultados. Elas estão aí para a rotininha delas, então elas não aceitam ser lideradas. Elas não vão se comprometer com resultados, elas não vão se comprometer com a empresa, elas não vão se comprometer com nada. Elas vão simplesmente estar ali trabalhando, achando, algumas vezes achando que estão fazendo o melhor, algumas vezes simplesmente não querendo fazer o melhor, simplesmente fazendo ali quando faz. Esse que é o grande problema. Faz a empresa perder, eles fazem a empresa perder, mas muitas vezes tem dois times também que a gente tem que olhar ali dentro, né, Campa? Tem dois tipos de pessoas ingerenciáveis. Um que é o ingerenciável sabotador, aquele que não quer fazer de jeito nenhum mesmo e que faz a empresa perder porque quer, e aquele que não sabe ainda, não sabe das regras, não conhece as coisas, porque o empresário ainda não mostrou para ele onde era o lugar dele, regra, né? Não tem. Então não é a pessoa que é ingerenciável, ela simplesmente... A gente, como empresário, pode achar que ele é ingerenciável, mas ele simplesmente não compreendeu ou não existem regras, então ele faz do jeito que dá, o melhor dele, mas do jeito que dá, porque senão ele não sabe o que ele tem que fazer. Né? Por que ele faz a empresa perder? Porque ele quer dar o jeito dele, ele quer fazer coisa do jeito dele, e nem sempre o jeito dele é melhor para a empresa, é melhor para todo aquele conjunto, até mesmo para a equipe, né? Às vezes, ele sendo ingerenciável, ele vai fazer as coisas à moda louca, como a gente diz aqui no Sul, né? Vai dar aquele improviso, vai dar aquele jeito e vai prejudicar o colega ali que está dependendo da tarefa dele, vai prejudicar até mesmo os clientes, né? Você tem um cliente bom ali e, de repente, aquele cliente ali, ele está priorizando um outro que não é tão bom assim, porque ele está levando alguma vantagem, está prejudicando todo o conjunto. Mas sabe o que é o pior? O que é o pior, assim, da pessoa ingerenciável, que impede mesmo o empresário de trabalhar menos e fazer a empresa render mais? É que essa pessoa ingerenciável, ela desmotiva os bons. Sim. Você tem aquele bom, aquela... Sempre que eu falar de pessoas boas, eu falo de pessoas de caráter, pessoas de valores, pessoas que dá gosto você ter junto. Essas pessoas boas, quando ela percebe, mas caramba, eu sigo as regras, eu sigo os processos, eu me dou pela empresa e o outro não, o outro ele só faz o que quer, só faz o jeito que ele quer, eu acabo me desmotivando também. É um problema isso, para toda a equipe, é um problema para todo mundo. Se ele bagunça o coreto, ele deixa todo mundo sem energia. Se ele destoa de todo mundo, chega uma hora que ninguém consegue trabalhar direito por causa É a historinha da laranja podre, né? Uma laranja podre no saco, ela vai estragar todo o saco de laranja, né? Uma. Então não dá para deixar se criar, né? Esse que é o caminho. O tira ou ajeita, né? Muitas vezes nem precisa tirar. Não, às vezes não. E por que você acha, Campa, que muitos empresários, eles toleram ter pessoas ingerenciáveis, aceitam, toleram dentro da empresa essas pessoas? Ao que eu vejo assim, Cris, o maior motivo assim dos empresários tolerar pessoas ingerenciáveis, não é só tu que comeu aquele negócio diferente. É assim, ó, é a dependência dessas pessoas. Estão lá dependendo. É só ele que sabe fazer.
Se ele não tiver aí, ninguém vai fazer. Ou então assim, a gente ouve muito. Ah, Campa, eu sei que o camarada está me estragando a equipe, eu sei que está me prejudicando, só que assim, ó, ele é bom no que ele faz. Quando ele vai fazer, ele faz bem feito. Ele às vezes não faz, mas quando ele faz bem feito. É a dependência, né? Quer dizer, a chamada dependência das pessoas. Aí as pessoas falam assim, ruim com ele, Ah, pior sem ele. e justamente. Então, assim, o que que acontece? Está lá dependendo? Por que está dependendo? Às vezes você pergunta, mas por que você depende dessa pessoa? Ah, Campa, porque eu não consigo contratar pessoas. Já falamos disso no outra live. Todas as áreas, eu não conheço empresário de área nenhuma, de segmento nenhum, que diz assim, eu tenho facilidade de contratar. Todo mundo reclama disso. Mas aí eu pego na mesma área, né? Outras empresas não têm essa dificuldade. Por quê? Porque treinam pessoas, contratam pessoas, às vezes, focando no valor, a gente já fez uma live sobre isso, priorizando o valor da pessoa, com algumas competências mínimas, e tem uma forma de treinar as pessoas dentro de processos padronizados, processos, vamos falar amanhã, né? Mas aí não tem isso, não tem processo, não tem uma política de treinar, tá fazendo saber o quê? Ó? Comendo na mãozinha do funcionário lá, do funcionário ingerenciável. E sabe o que é o pior? Quando você come na mão do funcionário, ele sabe que você está comendo na mão dele. Ele sabe disso. E aí ele vai contaminando os outros, vai poluindo toda aquela atmosfera de trabalho que tem ali, vai falando para os outros que aquilo é admitido dentro da empresa, é permitido dentro da empresa, e quando vê, tá todo mundo na mesma vibe. Exatamente, tá todo mundo ali. E o que é pior, então ele sabe que você come na mão dele, ele se sente poderoso. Ah, aqui eu faço o que eu quero. Aqui eles me engolem, porque se não sou eu nessa empresa, não vive. Eu conheci muito empresário que sofre com isso. E muito empresário não, muito funcionário desse jeito, que é uns verdadeiro B, porque se eu falar bosta é capaz do YouTube cortar, né? Mas são assim, são assim. E aí o que acontece? O empresário tá ali, aquele cara tá prejudicando, tá roubando muitas vezes, e o camarada segura a pessoa porque, eu tô comendo na mão dele. Sem ele, e ele sabe disso. E o que acontece, ó? Se você tolera que a pessoa age errado, esse errado passa a ser certo perante os outros. Ah, se o Joãozinho pode, eu também posso. Então, fica aí, fica nesse negócio. Então, e pior, sabe o que acontece? Eu não sei se eu falo isso. Não sei se eu vou falar. Vou falar. Vou falar. A gente está aqui para falar, para ajudar, né, Campa? Às vezes... Vocês, de vez em quando, podem dizer assim, vocês são duros, Cris e Campa. A gente não é duro. A gente está fazendo as coisas que é para realmente abrir a cabeça. Para pensar nessas coisas. Eu tenho certeza que vocês não são assim que eu vou falar, mas existem empresários que são assim. Sabe o que acontece? Às vezes o empresário ele é ingerenciável. Mas quem que gerencia o empresário? Ele mesmo. Ou deveria, né? Mas às vezes ele é ingerenciável. Às vezes o empresário, ele combina com a equipe uma coisa, aí ele não cumpre. Ele combina com o cliente um prazo, ele não cumpre. Tem empresário que às vezes ele nem zela pela responsabilidade com as pessoas e ele quer que os colaboradores zelem. Se ele é ingerenciável, não dá para cobrar. Não funciona assim. Tem até um exemplo, eu nunca me esqueço assim, ó. Eu nunca me esqueço uma empresa que a gente fez mentoria um tempo atrás lá. Ele pegou nas câmeras de segurança lá, o funcionário no caixa, o funcionário recebeu uma nota de R$100 e ele simplesmente dobrou a nota e colocou no bolso da camisa. E ele viu na câmera. Aí ele chamou o funcionário lá, chamou para dar uma bronca. Puxa, eu peguei você roubando dinheiro aqui do caixa, você pegou dinheiro. Você fez isso? Ele fez. Não, mas você ainda confessa? Sim, confesso. Ah, mas isso é desonesto. Não, peraí, você vai me falar de desonestidade para mim? Cara, você me paga em caixa 2. O meu salário é X, você me paga X na carteira, metade por fora, para roubar de pagar imposto. Você tira nota quando o cliente exige nota. Aí você vai me dizer que eu sou desonesto? Então são pequenas coisinhas, às vezes, pequenos exemplos que a gente acha que tá tudo certo. Mas não tá tudo certo. Isso é a mesma coisa que dizer para o filho: filho, não come doce antes do almoço. Vai lá e pega um pratão de sobremesa e come, e diz para a criança não comer? É a mesma coisa.
Então, se pelo menos não for exemplo, não pode cobrar dos outros. Não dá para cobrar, proibido não dá para dos cobrar. Que autoridade eu vou cobrar? É. Poxa, o meu preço de custo, vamos lá. Ah, mas é só não dar nota porque imposto é caro. Eu nem quero discutir o mérito Não, aqui, isso nem daí quero é discutir o outra mérito, né? conversa. Mas, poxa, no meu custo tá ali o imposto, estou cobrando do cliente. E aí eu não estou dando nota, então eu estou, né? Não vamos nem falar a palavra, mas não posso cobrar do funcionário. E aí o que acontece, ó? Então, às vezes, quando o empresário ele tem essas pessoas ingerenciáveis, ele vai tolerando as pessoas, ele vai relutando para tomar uma atitude perante essas pessoas. Vai indo contra, vai segurando, vai adiando. Por que será, Cris? Muitas vezes é porque a gente está acostumado. A gente, como empresário, né? Estou me incluindo, está acostumado. Eu vou falar porque depois eu vou contar uma história que era minha, que era nossa ali, de que a gente fazia esse tipo de coisa. Graças a Deus a gente se curou agora, se limpou, né? Dessas aqui, pelo menos, a gente não é perfeito, tem muitos erros ainda, né? Somos humanos. Mas, geralmente, por que o empresário não toma uma atitude? Porque está na zona de conforto, está acostumado a ser daquele jeito. É aquela história do tá ruim, mas tá bom. É tipo eu pegar minha gata lá, quando ela é no inverno. No inverno a gente coloca. A gente acha mais gostoso ficar com uma estufa a óleo do que com ar-condicionado lá em Resseca casa. os olhos, uso lente, é um inferno. E aí ela fica ali coladinha na estufa, ela ama. Literalmente grudada. Quase fica listrada na quase estufa. fica listrada. E a gente começa a cutucar nela para brincar, porque com gato a gente brinca o dia inteiro, né? E vai lá cutucar ela, cutucar. E ela não sai. Por quê? Dá uma resmungadinha, né? Tá ruim a cutucada. Mas tá bom ficar quentinho, na frente da estufa. Tá confortável. Ali é a zona de conforto dela, é onde ela gosta de ficar. Então, se tá ruim, mas tá bom, a pessoa se acomoda e aceita aquelas coisas que estão erradas, que nem a gata aceita. Ela não devia ter aceitado, devia dar uma mordida ali. Sim. Para de me incomodar. Ou sair dali, né? Ou sair dali, né? Só toma uma atitude. Zona de conforto. Ou às vezes é até o medo do embate, né? Não da gata. A gata não tem medo do embate. Voltou a falar do funcionário ingerenciável. Voltei a falar do funcionário ingerenciável. Às vezes, tem perfis comportamentais, tem alguns perfis de pessoas que não gostam do embate. Eu acho que até a maioria do ser humano não gosta de embate. Não gostar, ninguém gosta, né? Não sei que a pessoa tenha propensão a uma encrenca, né? Mas a maioria não gosta. Sim, a maioria prefere amizade, eu prefiro não brigar para não arrumar confusão aqui dentro da empresa, mas às vezes é melhor esclarecer e conversar aquilo que tem que ser conversado do que deixar as coisas acontecer e piorar cada vez mais. E fica aquela coisa, né? E às vezes esse medo de embate, esse medo de se indispor, é porque o empresário às vezes fez amizade com o funcionário, contratou um estranho ali, mas vai na casa dele, né? De repente vão sair beber alguma coisa junto, jantar junto, faz amizade. Tá ali, é comum, às vezes, o empresário que está muito no operacional, ele vira amigo, ele entra nas brincadeiras do funcionário, parece que naquele momento ele não é chefe. Ele é amigo. E eu acho que a gente tem que tratar as pessoas, todo mundo merece o maior respeito. Né? As pessoas têm que ser respeitadas, têm que ser levadas a sério, não interessa o cargo, não interessa a posição, não interessa o dinheiro que ela tem. Para mim, todo ser humano é igual um no outro, tem o seu valor. Mas na empresa, tem que ter um negócio, saber limites. Né? Então, quando a gente faz amizade com os funcionários, a gente acaba transcendendo um pouquinho, passa um pouco dos limites da relação. Eu não estou dizendo assim, é legal reunir a equipe, vamos confraternizar, vamos jantar todo mundo junto, vamos comemorar um resultado, é legal. Agora, ir na casa de um, ir na casa do outro, chamar para jantar, né? Como amigo da mesmo nível hierárquico, é ruim. É ruim. Porque aí, amigo, o amigo não vai me dar bronca, o amigo vai aceitar algumas coisas, e você se sente mal em cobrar um amigo, se sente mal, às vezes, em reprimir o amigo. Eu lembrei de uma história com isso. Na nossa eu falei aqui, lembrei também, e achei que você ia contar ela, então conta. Na nossa primeira empresa, quando ela começou a crescer, se desenvolver, eu contratei essa comadre era uma pessoa muito querida, minha amiga de infância. A gente era tão amiga, que a gente foi comadre 3 vezes. Ela foi nossa madrinha de casamento, a gente foi padrinho de casamento deles. Primeiro filho e o dela, filho mais velho dela foi padrinho. Os nossos filhos, o Bruno e o filho dela mais novo, o do meio, porque ela tem mais uma menina agora. Esses 2 guri, eles eram muito grudados, eram amigos mesmo.
E ela foi trabalhar num setor que era de minha responsabilidade lá na empresa. Tudo que eu faço de errado, fazer de errado lá naquela empresa é eu, né, Campa? Tu é jaguar, tu não conta as tuas. Eu fazia Só tudo eu certo. que conto. Só eu sei que errava. Só eu sei que errava. Só eu que conto os podres, tu não conta nada, tu vai ver. Não. Só conta as coisas boas. Ele é tudo bonzinho, né? O que vocês acharam disso? Eu só conto as coisas boas. Mas essa história é séria, gente. Porque quando ela entrou, ela ajudou muito a empresa. Ela era uma pessoa incrível. E até que ela foi galgando degraus e ela chegou no cargo de gerência. Gerente, ela cuidava da parte administrativa, parte financeira, alguns processos administrativos, mas ela chegou num ponto. E aí o que aconteceu? Aquele poder, porque antes todo mundo fazia de tudo, quando a empresa era pequena, mas todo mundo fazia era mais ou menos tudo, assim, né? Agora eu sou gerente. Aí, quando ela chegou no cargo de gerente, ela disse, bom, um dia eu vou ser sócia dessa empresa. E parou. Ela não fazia mais as coisas. Chegou ao cúmulo de um dia ter um vidro quebrado numa porta e eu pedi para ela, é o caso que é meu, então eu não posso contar de ti, né, Campo? Mas eu disse para ela... Até porque o erro era teu, né? Não era meu. Não vou dizer... Tu vai... Ela me bateu em público, que eu vou denunciar, vocês testemunhem, tá? Que ela me bateu aqui, ó. Ela disse assim, ó, tá, depois eu olho. Mas com uma cara arrogante, e ela demorou 15 dias para pedir a troca daquele vidro, que o vento bateu e quebrou aquele vidro. Eu não sei se não foi você que mandou arrumar aquele vidro, você não me lembra. Não tinha jeito. Chegou um ponto assim que ela faltava até com obrigações fiscais, obrigações legais da empresa, porque ela se acomodou. E ela falava para as pessoas, aqui não vão me demitir, porque eu sou comadre. Aqui eles não podem brigar comigo, porque eu sou comadre. Então, ali gerou aquela regra nossa de que não se contrata pessoas que não podem se demitir. E chegou um ponto que eu tive que demitir. E aí, o que aconteceu quando demitiu? No dia que eu demiti, acabou a amizade. Isso foi em 2011. Eu lembro da data, porque me marcou muito. 2011, nós estamos em 2021. Há 10 anos eu não converso com ela. E há 10 anos os filhos não são mais amigos. Eles tinham 11 anos na época, as crianças, né? Não? Não, 10 anos, 8. 8, o Bruno fez 18 agora? Sim. 8, né? Então, é um negócio que é sério, muito sério. Por quê? Porque faltou conversa na hora certa. Depois foram feitas 5 conversas, pelo menos assim, períodos diferentes até a 5 chances. 5 chances até a gente decidir a demissão e até chegar no caso que aconteceu, que foi de encerrar toda a amizade. E o serviço teve que ser feito depois, né? E aí acontece esse tipo de coisa. Por quê? Porque comadre, tu não pode brigar porque é comadre. E ela bem ali no final, ela chegou assim, a frase, vou usar a frase para vocês entenderem aonde que chegou o ponto. Pessoa que... Então, era gratidão. A minha gratidão porque ela ajudou. Como é que eu vou demitir se ela me ajudou na hora que eu mais precisei? Como é que eu vou demitir se ela era uma funcionária tão boa naquela época? Vou fazer uma aspas aqui, né? Quem vive de passado é museu, né? Ajudou, ponto. Mas não ajudava mais. Só que aí doía o coração bom, daquela pessoa boa, da Cris, que era mãezona também, né? Então eu não julgo quem faz que isso. brigava até com o Campa, quando o Campa falava, né? Ó, não dá mais. Brigava. Não, porque a minha comadre... E aí aconteceu o quê? Ela foi embora, ficaram os problemas, a gente teve que resolver, e acabou completamente com toda a comadre, não existia mais, não existia nada. Só que aí, ó, o que acontece? Pessoa ingerenciável. Esse caso era uma comadre, era uma amiga. Sim. Né? Então, mas se não fosse, o problema é o mesmo, né? O problema é o mesmo. É a diferença, a dificuldade do embate, a diferença de enfrentar de frente, a diferença de ter as coisas combinadas antes. Eu não recomendo, sinceramente, não por causa dessa experiência, mas eu já vi muito problema em empresas de contratar amigo, de contratar parente. Então, a minha posição é, eu não recomendo. Ou as pessoas começarem a namorar dentro da empresa, não dá. Ou casar dentro da empresa, um colega com o outro. Demite perde 2. É melhor assim, eu já combino isso antes. Você vai ter isso aí, um sai. Porque o que acontece? É difícil depois de separar as coisas. As pessoas não têm essa capacidade. Até há um conceito no mercado que se o teu amigo, o teu parente, ele pedir a demissão na empresa, tá tudo certo.
Agora, se você mandar embora, você é o vilão, você é o bandido, você é o Briga com a tia, ingrato. briga com a avó, briga com todo Então, mundo, assim, acaba com a família. Campa, você está dizendo que não dá certo, mas eu tenho um amigo que dá certo, eu não estou dizendo que não dá Eu certo. trabalho com meu marido e dá certo. E dá certo, só que tem que haver algumas coisas, tem que haver algumas regras. Eu não aconselho, vou contratar um amigo, não estou dizendo que você demitir amigo, demitir parente, mas eu não aconselho. Alguém está pensando em fazer, eu não aconselho fazer. Eu já vi dar muito problema em família, dá muito problema em amizade, dá muito problema por causa disso aí. Então eu não aconselho. Tá? Mas se for fazer, faz as coisas direito. Depois até nós vamos falar aqui mais para frente, né, nessa live aqui, quais são as coisas para evitar isso, né? Sim, com certeza. Irmão também, né? Irmão. Nossa, Enfim, acontece tudo, né? Exatamente. Mas dá para evitar que as pessoas sejam ingerenciáveis, Campa? A gente tem como evitar isso, como se livrar de vez? Dá. Tá começando com as pessoas, tá organizando a partir da frente para evitar. Dá, claro que dá. Como que eu faço para evitar? Eu preciso me preocupar com algumas coisas. A primeira é a padronização das tarefas, né? A padronização, eu falei padronização, eu tô falando em processos. A Canva, você só fala em processo. Falo muito em processo. E vai falar o resto da vida, até entrar na cabeça de todo mundo e fazer uma lavagem cerebral e consertar todas as empresas. Ou parar de me ouvir, né? Ou parar de me ouvir. Mas eu vou falar em processo, porque eu sei que processo ele salva o empresário, o processo faz a empresa crescer, faz a empresa se multiplicar, processo faz todo mundo ganhar, cliente ganha, colaborador ganha. Mas processo, começa a padronizar as coisas, começa a padronizar os resultados. Como que eu quero isso? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acredito é que o chefe, o dono de uma empresa, ele tem que ser exemplo. Guarda isso, ó. O dono da empresa tem que ser exemplo. Quer poder gerenciar pessoas? Seja uma pessoa gerenciável. Você também tem que seguir as regras, você tem que seguir as diretrizes, tem que cumprir combinados, faz a coisa certinho. Então, tem que isso acontecer. Sim. Só que tem um detalhe, tá? Só ser exemplo não basta. Quer ver um exemplo, Cris? Já que você falou na Comadre, na nossa primeira empresa lá, tinha uma coisinha simples. A gente comprou lá uma cafeteira de café em grão. Paraná, eu adoro café, sou viciado em café. A gente só dá uma coisa boa. Só dá coisa boa. Coisa boa para todo mundo. E o que acontece? Aquela cafeteira tinha que limpar ela de um jeito todo especial, né? Inclusive eu tenho uma em casa, assim, e adoro aquele cafezinho. O melhor café do mundo, acho que nem na padaria do Orlando eu tomo na minha casa, né? Porque eu gosto do meu café. A máquina está regulada do meu jeito. Só que eu ia lá, eu limpava a cafeteira todo dia, e eu, como dono, eu fazia questão que as pessoas vissem eu limpando a cafeteira. E eu achava que eles iam ver eu limpando a cafeteira e iam fazer também. Mas não faziam. Eu nunca falei para alguém, ó, tem que limpar a cafeteira. Ah, tu limpava para os funcionários. Eu limpava para os funcionários. Querido, que tu era eu era funcionário dos meus funcionários. Olha, ele começou a contar os podres Comecei a contar os podres, viu? Mas era um outro eu. Esse eu já morreu. Mas aí eu achava que as pessoas vendo, ó, o exemplo, o Campa fazendo, e não era assim. Tinha que mostrar para as pessoas, tinha que falar para as pessoas, tinha que delegar para alguém fazer isso. Alguém tinha que ter essa responsabilidade. Sim, tem que. É a mesma coisa, só o exemplo não funciona. A mesma coisa que falar com o filho dentro de casa. Eu gosto de dar os exemplos de filho porque eles são muito simples. A gente, a vida inteira, lavava o prato, botava no escorredor, secava e guardava. A gente nunca deixava a louça. A gente não gosta de deixar bagunça porque a gente é preguiçoso, né? Exatamente. Faz de uma vez, se livra, né? Tem que fazer, faz. Se tiver acumulado, dá muito trabalho. Então a gente faz de uma vez para se livrar. E aí a gente sempre mostrou para ele. Sempre eu, né? Lavava, deixava lá, secava, guardava, tudo bonitinho. E o Bruno não fazia. Não fazia. Mas que diabo que o Pia não faz Mas as coisas? Mas a gente é exemplo, eu sou exemplo, você é exemplo. A gente dizia um pro outro, como é que ele não faz? Como ele não vê, né? Como é que ele não enxerga nada? Ó, na frente do nariz está tudo ali. Ele não aprende com a gente, foi criado por nós dois. Mas ele não sabia o que era pra ele fazer. Né? Um dia ele até falou, né? Mas filho, você não faz? Ah, mas ninguém me pediu para fazer, ninguém me disse que era para eu fazer. Eu não sabia que era meu trabalho, eu não sabia que era coisa para eu fazer. Eu achei que era vocês que faziam. Ninguém me pediu, ninguém me disse que era para fazer. E a mesma coisa acontece dentro da empresa. A gente tem a boca para falar, para se comunicar, para criar as coisas, né? E não só falar. Porque falar, que nem diz o meu irmão, né? Até falar até papagaio fala. É. Mas aí ele nem sabe o que ele está falando. Nem sabe o que está ali, repetindo, né? Ali, né? Exatamente. Quer ver outra coisa para evitar ter as pessoas ingerenciáveis? Regras. Regras claras. Deixa claro, olha, na minha empresa pode isso não pode, aqui é assim, isso eu quero assim, deixa claro.
Lá no curso Empreendedor Líder, a gente ensina a fazer o regulamento interno, tá? A gente dá modelo para não ter que fazer do zero. A gente tem lá exemplos do que você pode pôr no regulamento, mas tem que ter um regulamento na empresa. Sim. Tem que ter as regras. Claro, tem os cuidados na hora de fazer, até mesmo levar para um advogado trabalhista dar uma olhada. Você não pode colocar coisa ali que vai ferir a CLT, dá problema, né? Sim, mas tem que ter, é base. você tem que ter as regras, tá? E as regras tem que ter lá, inclusive, previsto assim. E se eu não cumprir a regra, o que vai acontecer? Tem que prever. Vamos pensar assim, ó. Quem dirige aí? Quem dirige? Vocês dirigem? Eu dirijo. Para você dirigir, você tem um monte de regras. Você tem um negocinho chamado Código de Trânsito, né? O Código de Trânsito tem como você tem que se portar, velocidade máxima, a placa, o que você tem que respeitar. E não tem as punições lá? Você pisou na bola, você vai ter uma punição. A empresa é a mesma coisa. O Brasil tem um negócio chamado Constituição Federal, é a lei maior. A empresa tem que ter uma lei que é as regras. As pessoas aqui têm que cumprir a regra. E se não cumprir, tem que estar lá a punição. E aí sabe o que acontece? Às vezes as pessoas põem uma regra, mas elas verbalizam para as pessoas. Ó, eu vou reunir toda a equipe e vou dizer, ó, gente, não pode usar o celular no horário de trabalho. Estou dando um exemplo, porque hoje quase ninguém mais cobra isso, porque já parece que é coisa do passado. Exigir que as pessoas não usem o celular durante o trabalho. Depende do tipo do ramo de trabalho. Mas, enfim, a regra é essa, não pode usar o celular. Falou para todo mundo. Dali a pouco passa 15, 20 dias, alguém, mas é só uma olhadinha aqui que deu uma vibrada, precisei olhar aqui. Mas eu falei que não podia. Mas você não disse que tal coisa. Não está claro. As pessoas não entenderam. Aí você dá um pitoco, mas eu falei, mas não falou. Fica aquele diz que não diz que. Eu não entendi que era assim. Não entendi. Mas é óbvio que era assim, mas eu não entendi que isso era assim. Às vezes até a pessoa se faz de salame, né? Faz que não entendeu para passar bem, né? Então, se está escrito, tá lá escrito, tá assinadinho ali, pronto. E outra coisa, o primeiro deslize que a pessoa cometeu, já chama lá, ó, tá aqui, você pode até não aplicar o que está lá nas regras, lá, o que está previsto de punição, mas você tem que falar. Olha aí, ó, você não cumpriu pelas nossas regras, eu poderia fazer isso aqui, ó, tô te dando um aviso, próxima vez, né? Então tem que acontecer isso aí. Tem que se preocupar com isso. Sim, tem que se preocupar com isso e precisa, para isso funcionar, o dono tem que estar no lugar de dono, tem que enxergar que isso está acontecendo. Porque no momento que o dono estiver fazendo o trabalho dele no dia inteiro, naquela correria lá, que não está enxergando o que está acontecendo, as pessoas tornam-se ingerenciáveis, porque de repente ele está lá apertando o parafuso, está lá cozinhando, está cortando o cabelo, está lá cuidando da máquina, está lá fazendo não sei o que lá, e não está enxergando o que a equipe está fazendo. Então ele não tem como cobrar uma coisa que ele nem percebe, porque tá de igual com todo mundo trabalhando. Como é que vai cobrar de colega, né? Não pode, ele não consegue cobrar de um colega. Se você é um proprietário de uma empresa e você é visto de igual, a gente não precisa ser superior. Não é isso que a Cris está falando. Não a gente não é melhor do que ninguém, a gente não é mais poderoso do que ninguém, a gente é tão humano quanto qualquer um dos nossos funcionários. Mas dentro de uma hierarquia, é a mesma coisa que a criança mandar no pai e na mãe. Existe uma hierarquia. Pai e mãe são os grandes, as crianças são os pequenos. Pequenos porque é filho, é menor de estatura. Dentro de uma empresa, os donos da empresa são os grandes, os funcionários são os pequenos dentro da organização. Então, eles precisam perceber quem é que está acima deles, cobrando aquilo que tem que ser feito por organização. Simplesmente por organização. Até porque... Simplesmente para eles entenderem a quem se reportar por uma razão e a quem óbvia. respeitar. Por uma razão óbvia, né? Se der errado, se a empresa quebrar, quem é que vai perder? Quem é que vai pagar a conta? Quem é que vai pagar os boletos? Então, aquela história, aquele dito popular, né? Minha casa, minhas regras. Tem que funcionar assim. Tem que funcionar desse jeito. Por isso que o dono da empresa é o grande pagador de conta, é o grande responsável por tudo funcionar, é o grande responsável pela empresa quebrar. Exatamente. É doído. É pesado, mas é real, né? Eu sempre repito isso para mim. Quando eu vou tomar uma atitude errada, eu penso sempre nisso. Quem é que vai pagar a conta no final? Exatamente. Please, cuidado, quem paga a conta no final são vocês. Exatamente. Né? Uhum. Mas, Campa, e para quem já aconteceu, tá lá, aquelas pessoas, tem algumas pessoas dentro da empresa que já são ingerenciáveis e não tem mais, já se criou. Como é que faz? Como é que resolve isso? Tá, em primeiro lugar eu quero dizer assim, ó, que talvez não seja tão fácil de resolver.
Porque estão Talvez. acostumados. Já se criou. Para resolver isso, será que é fácil? Não é fácil? Depende de alguns fatores, né? Depende do tempo que a pessoa tá ali na empresa, depende do grau de dependência que você tem daquela pessoa, depende até mesmo do tempo que essa situação está se criando. Muitas vezes, eu até arrisco dizer assim, por que você está falando? Por que você arrisca dizer, Campa? Porque é o que a gente vê, é o que a gente vê nossos alunos, é o que a gente vê as empresas que a gente atende, é o que a gente vê nas nossas empresas que a gente passou no passado. A maioria das vezes não reverte, tá? A maioria não reverte. Mas assim, ó, dá para conversar igual com as pessoas, dá para tentar reverter. Pelo menos assim você alivia a consciência, né? Algumas vezes vai reverter, algumas vezes não vai. Eu digo que reverte muitas vezes. Tem alguns que não tem jeito. Muitas né? não, a maioria não. Algumas, né? Algumas vezes Algumas. dá certo. Fato é esse. Algumas vezes dá certo. Mas o que não dá é para deixar ficar empurrando várias vezes, né, Campa? Falei uma vez, falei duas, falei três, não funciona, não funciona, não funciona. Que daí vai chegar que nem a parte daquela minha comadre lá que eu contei para vocês antes, que depois que foi demitido, depois que ela foi demitida, os outros que eram os de confiança, que eram os de valor, aqueles funcionários que eram os que vestiam a camiseta mesmo, eles disseram assim, Cris, por que vocês não demitiram ela antes? Ela era um câncer aqui dentro da empresa, vocês não estavam vendo. A gente se sentia mal por ela ganhar tão mais do que a gente, e a gente fazia o trabalho e ela não fazia nada. Chegou ao ponto de não fazer nada. E o problema maior, o grande problema, sempre que eu já falei hoje na live, eu vou falar de novo. O grande problema da pessoa ingerenciável é a influência sobre as outras pessoas. É o exemplo negativo. Além, é claro, da falta de comprometimento. Teve uma vez, né, Cris? Agora eu vou contar meus podres também, né? Para não te deixar mal na história. Ah, bom, ufa! Achei que era só eu, ruim na Mas história. teve uma vez, só que era teu setor, né? Não era o meu também. Mas teve uma vez que a gente passou lá naquela primeira empresa, aquilo foi uma escola, tá? Foi o maior motivo laboratório para nós, né? Foi o maior motivo de ferração na nossa vida, tá? Mas teve uma vez lá que a gente passou uma pessoa para chefe de um setor, e era o coração da empresa, que era o desenvolvimento de software. E essa pessoa, ela se tornou tão ingerenciável como gerente, também cresceu o nariz, e a gente teve culpa em deixar isso acontecer, né? Na verdade, o dono sempre tem culpa. Não adianta dizer que não, porque quando dá problema, o dono tem culpa. Mas o que aconteceu lá? Aconteceu que ela era tão ingerenciável e ela começou a levar a equipe para o lado dela. Ela jogava a equipe contra nós. Isso aconteceu durante muito tempo. Mas a primeira vez que ela fez isso, a equipe inteira viu que ela fez isso. A gente tolerou. Aí veio a segunda vez, ela fez uma outra palavrinha, aquela com C, enorme, maior ainda. O que a gente fez? Todo mundo viu e a gente tolerou. Ela que era ingerenciável. A terceira vez ela fez uma palavra com C pequenininha, ó, e a gente estava de saco cheio, mandamos embora. Quando a gente mandou embora, virou uma pandemia, um coronavírus foi instaurado lá na empresa. Aquelas pessoas da equipe, eu não me lembro agora se 2 ou 3, mas acho que 3 pediram a demissão. Um pediu demissão na hora, 2 no outro dia, e os que ficaram de cara torta com a gente. Não, ficaram ali contrariados, enfogueirando outros setores, falando mal de nós para os outros setores. Nós tivemos que simplesmente demitir toda a equipe de desenvolvimento. Tinha umas 10 pessoas. Tinha umas 10. Na equipe. Se você já ouviu a expressão comer o pão que o diabo amassou, aquela vez nós comemos o farelo seco, apodrecido, que era do pão que o diabo amassou, para você ter uma ideia. Sabe o termo criou a cobra e foi mordido por ela? Pagamos a conta de todo mundo e pagamos a conta de ter que resolver o trabalho que eles não estavam mais lá. Agora, tem um detalhe, eu vou te falar aqui, ó, e eu vou falar bem baixinho. Foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Porque daí a gente corrigiu isso, a gente contratou uma equipe nova, uma equipe zeradinha, a gente fez tudo aquilo ali que eu falei antes, processos e fluxograma, exatamente. Tudo. E a coisa funcionou como deveria. Então, às vezes, olha só o que eu quero dizer com aqui. Menos gente. Com menos gente. Às vezes, mas essa história eu vou contar na jornada, né, Cris? Às vezes a gente acha assim, ó, e realmente, tá? A gente comia na mão dela e da equipe dela. A gente comia, a gente precisava muito dessas pessoas. Mas às vezes a gente acha que eu não vivo sem pessoas qualificadas, né? Às vezes a gente acha que eu não vivo sem essas pessoas. E a gente vive, sim.
a gente vive. Se está fazendo mal, corta fora. E às vezes, muitas vezes, o empresário, nessa ânsia de querer resolver esse problema de pessoas ingerenciável, ele tenta resolver as coisas do jeito errado. Você sabe como, Cris? Como que se faz? Como é que faz as pessoas ingerenciáveis? Aí, dá. Eu dou risada, porque a gente fazia isso, né? Fazia. O que tu tá fazendo? Fica em cima o tempo todo. Ou por câmera, vigiando, como se fosse uma assombração na frente câmera, de todo mundo, resolveu né? O problema. Bota o câmera. Bota o câmera, fica em cima de todo mundo o tempo todo. Daí a pessoa faz chacrinha. Fazer chacrinha é fazer reuniãozinha, aquelas conversinhas, né? Fofoquinha. Lá no cantinho da câmera não pega. Aí tu não consegue vigiar e acha que tá tudo bem, que tá ali resolvido porque contou, tá em cima o tempo todo. Fica lá olhando, vigiando, cobrando e rancoroso, né? Porque aquele outro lá sacaneou, acho que todo mundo vai sacanear. Não, e aí sabe o que acontece? Nas câmeras ali estão tudo bonitinho, comportadinho, aí um passa um bilhetinho pro outro, manda um WhatsApp, ó, vamos, depois do trabalho vamos sair batendo, vamos tomar uma gelada. Aí vamos lá fazer o quê? Vão elogiar o dono da empresa, Churrasco, né? Eles fazem. Churrasco sem o dono. E vão lá elogiar o dono da empresa, claro, né? Ó, os donos ali, ó, patrão, vão fazer isso, né? Nunca que vão fazer um negócio, vão articular contra, vão sabotar, vai virar uma turma de sabotador. Ou pior, do jeito errado de resolver, às vezes fica ali pressionando, azucrinando a pessoa e vira um climão na empresa. Vira um inferno astral esse jeito errado de tentar resolver. Fica em cima ali pressionando, ninguém gosta de trabalhar assim. É horrível trabalhar assim. Ou pior, né, Cris? Às vezes deixa passar, simplesmente deixa passar. Faz que não viu. Deixa passar uma vez, deixa passar outra vez, deixa passar a terceira vez, daqui a pouco vai lá e explode por uma coisinha de nada, como aconteceu conosco com aquela funcionária. Uma coisinha de nada você explode, porque não aguenta mais. Aí o troço tá suja tanto que já não tem mais nem como limpar mais. Porque quando chega nesse ponto, a gente, como empresário, vou incluir porque é o que aconteceu com a gente, já está com pressão alta, já está ansioso ao extremo, o estresse já está lá na nuvem, porque está cansado de já resolver não vive, pepino, não vive mais, não dorme direito, só pensando naquela criatura que está lá enchendo o saco, né? E aí não tem jeito, né? Tem mais outra coisa assim, ó, também, que é outro jeito errado. Às vezes o empresário fica ali, ele até conversa, tá? Superou o medo do embate, foi lá, chamou o funcionário, de repente já é amigo, chamou um amigo ali, conversou, parará. O funcionário dá uma explicação, dá uma desculpa, e não, tá tudo certo, mas dá mais uma chance, eu não vou mais fazer, tá bom. Dá uma chance pro cara. Uma chance, ok. Dá outra chance, o cara pisa na bola de novo. Dá outra chance, pisa na bola de novo e vai postergando aquilo ali, até que de novo vira uma panelinha de pressão e estoura. Bom, mas então agora vamos falar o jeito certo. Como é que a gente faz? Qual é o jeito certo de resolver essa questão de pessoas ingerenciáveis? Resolver, porque antes a gente falou o jeito de evitar que aconteça. Agora nós estamos falando, então tá, já aconteceu. Como que vai resolver? Vamos lá, algumas coisas são muito iguais, tá? Não tem jeito, não tem. Eu gostaria de chegar para vocês e dizer assim, ó, saca a varinha mágica, aquela, chacoalha, dá 3 palavrinhas mágicas e dá tudo certo. O caos está instaurado lá, muita gente ingerenciável. Primeira coisa, vamos lá, vamos começar a pensar nas regras, né? Começar a pensar, quais são as regras da minha empresa? Mas já está rolando, já está bagunçado. Tudo bem, vamos pensar nas regras. O que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, como que é? Vamos pensar, vamos montar agora. Aí vamos jogar limpo, né? Vamos chamar a turma lá, vamos reunir a turma, os gerenciáveis, vamos reunir a galera. E, ó, pessoal, é o seguinte, a nossa empresa aqui está acontecendo tais e tais problemas que está prejudicando a nossa empresa, a gente está deixando, está perdendo cliente, está complicando isso. Joga limpo, conta tudo o que está acontecendo. E eu estou aqui trabalhando hoje em prol da gente melhorar isso. Melhorar para quem? Melhorar para mim, melhorar para você, melhorar para os clientes, melhorar para todo mundo. Aqui tem que ficar um negócio legal de trabalhar. Então, a partir de hoje, essa empresa vai ter algumas regras. E as regras estão aqui, ó. Dá o papelzinho lá. As regras estão aqui. Vou ler com vocês, vou tirar sua dúvida, tá? Vamos lá. Regra número 1, regra número 2. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. Arrisco de dizer que no primeiro impacto muitas pessoas não vão gostar. Aqueles que começarem a dar contra, mas eu sou contra isso e não concordo. Cara, a partir de agora vai ser assim. Você concordando ou não, é assim. Você tem que ter um posicionamento um pouco firme. Assim, afinal, você é dono desse negócio. Se der errado, você vai ser o maior perdedor disso aí. Então, ó, assim, e deixa claro, gente, eu quero resolver porque assim como tá, não dá, ou você me ajuda a resolver ou não vai dar mais.
Então, vamos lá, as regras são essas, essas e essas. Tá aqui, você entendeu? Vamos lá, então a regra número 1, faz uma pergunta lá, você entendeu? O que você entendeu disso aqui? Tá, entendi, legal. Dá para todo mundo uma cópia, assina que você recebeu. Pronto. Jogo limpo, né? Jogo limpo. Bate-papo, um papo aberto. Explica por que está acontecendo aquilo ali. O ser humano adulto só vai aceitar algo diferente se ele entender o porquê. É o gatilho da razão que a gente fala. Se você não disser o porquê para as pessoas que trabalham contigo, por que tu está tomando aquela atitude, eles não vão aceitar e eles vão ir contra. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é esse bate-papo aberto, com a comunicação clara, falar e perguntar para eles o que tu entendeu disso que eu falei. Aí ele se resume para mim. Comunicação é tudo. Fala de volta, aí você vai entender se ele entendeu aquilo que você está falando, né? Então, comunicação, como a Cris falou. Comunicou, parará. Assim, já quero dar outra sacada, ó. Guarda isso, guarda, anota, tá? Se só você pegar só isso aqui hoje, tá bom, tá? Quando você der regras para tuas pessoas, para tua equipe, quando você começar a organizar, quando você começar a fazer processos, aquela pessoa que levantar e der contra e começar a dar contra, o mínimo que você tem que fazer é abrir aqui, ó. Abre o olho. Abre o olho com esse cara. Não sei não. Então, o mínimo que você faz é abrir o olho. Mas aí tá legal. Digamos que todo mundo concordou, você passou as regras ali, todo mundo assinou, bonitinho, tarará. A primeira vez que alguém não cumprir alguma daquelas regras, o que você vai fazer? Vem cá, Joãozinho, vamos conversar. Você lembra da regra aquela? Lembra aquela regra que não podia fumar em horário de trabalho? Ah, mas pois é, não me lembro. Pois é, você assinou a regra aqui, ó. Você assinou, tá aqui. É essa a tua assinatura, não é? Você assinou. Você leu, eu te perguntei, então não tem que dizer que você não sabia. Você, tanto que sabia que você assinou aqui. Ó, então assim, ó, só para te falar, tá? Não pode. Tô te lembrando. Lembra aqui da punição, ó, o que vai acontecer? Não pode. Ah, então tá. Segunda vez, você já vai chamar o Joãozinho, mas você já vai falar um pouco diferente com o Joãozinho. Ó, Joãozinho, segunda vez, cara, que eu te falo, te chamo pra gente falar daquela regra que você não tá cumprindo. A terceira vez, Joãozinho, se eu tiver que te chamar de novo, eu não sei se vai dar pra gente continuar nossa parceria, não. E a segunda vez já pode ser uma chamada por escrito. Claro, desde que esteja lá no regulamento. Né? O contador tem até os modelos. Exatamente. E aí, se acontecer de novo, cara, aí esquece o 2, esquece a piedade. Sabe por quê? Mas Campa, você é mal, você quer demitir? Não sou mal. Acontece o seguinte, às vezes, a gente tem que sacrificar um soldado em prol do nosso exército. Aquela pessoa, porque veja bem, não pode fumar, não pode sair para fumar. O Joãozinho saiu e foi lá fumar. O Pedrinho vai se achar no direito também. O Carlinhos vai se achar no direito. A Mariazinha, todo mundo. Ah, mas se fulano pode, eu também posso. Então acabou a regra. Para que regra se não é para cumprir? Regra foi feita para ser cumprida. Agora, no momento seguinte, que bom, eu vou cortar o Joãozinho. O Joãozinho não cumpriu, eu estou demitindo o Joãozinho porque o Joãozinho descumpriu a regra. Se alguém perguntar, mas o Joãozinho era bom, o Joãozinho trabalhava. Olha o seguinte, eu demiti o Joãozinho porque eu tive que chamar ele 3 vezes por causa dessa regra. E no regulamento estava escrito isso, que não pode. E não interessa quem for, pode ser o bispo, se estiver trabalhando para mim, se ele descumprir, vai acontecer o mesmo que o Joãozinho. Isso se chama exemplo. Exemplo. Agora, claro, tem uma coisa que eu preciso falar aqui sobre o ingerenciável. Se o ingerenciável ele fizer alguma coisa ilícita, se o ingerenciável roubar, se o ingerenciável mexer com alguma cliente, fizer um assédio com alguém da equipe, fizer qualquer coisa ilícita, aí não tem conversa. A minha falecida avó, ela tinha um ditado, assim, que bastante comum. Ela dizia assim, ó, cachorro que começa a comer sabão, não tem jeito, é só matando. Então tem pessoas que, assim, claro, não vai matar a pessoa. Meu Deus, essa live hoje tá muito... tá pesado esse negócio aqui. Meu Deus. Não vai matar a pessoa, mas assim, o cara roubou uma vez, você concorda comigo que a pessoa que roubou uma vez, ela tá propensa a fazer de novo? Então, esse tipo de coisa não dá para tolerar. Não existe justificativa para falta de caráter. Sim, não tem como. Não se aceita. Não se aceita. Porque se um pode,
Todo Todo mundo pode. E aí pode fazer outras coisas. Ah, se ele pode, ele fuma, então eu vou fritar ovo frito aqui no fogão da empresa, mesmo que seja uma loja lá fina, para madame, sei lá. Então, vão inventar coisas ali para descumprir regras, que não tem nada a ver com aquela primeira. Exatamente. O Edilberto comentou aqui que o habeas corpus da regra está na advertência verbal, depois escrita. Depois disso, se repetir, fica mais fácil aplicar demissão. Se isso tiver no regulamento, tá? Eu recomendo, não sei se é o caso do Edilberto, se é jurista, eu não sou Edilberto. Mas eu sempre recomendo, inclusive eu ensino isso, lá no Empreendedor Líder eu ensino, dou um modelo de regulamento e eu digo, aplica na tua empresa, pega um bom advogado trabalhista, né, e leva pro cara, ó, dá uma olhada no meu regulamento interno, vê se tá tudo legal, se tá tudo certinho, né, vamos fazer a coisa dentro da lei, né, eu sempre vou ensinar isso aí, faz a coisa a gente é direitinho. chatinho, a gente diz que a gente é chatinho, que a gente gosta das coisas certinhas, que assim, pra não se incomodar, porque a gente é preguiçoso, ele não quer se assim, incomodar depois. Eu tenho uma teoria que para mim funciona, para a Cris funciona, para nossas empresas funciona. Faz a coisa certinho, que aí tu não se incomoda. Esse negocinho de gato ensacado, um rolinho aqui, um por fora aqui, um clientinho sem nota, uma hora ou outra isso vem à tona, não é legal. Então eu sou da teoria, eu boto minha cabeça no travesseiro, lá eu durmo, quando eu chego de noite, raras vezes eu me incomodo com alguma coisa. E nunca a gente precisou ir atrás de uma causa trabalhista com as nossas empresas, né? Não, mesmo com as bobagens que a gente fazia na primeira empresa, a gente nunca tomou uma trabalhista. Aliás, tivemos uma tentativa e a pessoa perdeu. Uma tentativa e a pessoa perdeu. Então, é melhor a gente se precaver para depois não ter que estar lá tapando furo de novo, né? Apagando incêndio, porque seria incêndio. Né? Isso aí, bem lembrado. Tinha até esquecido da palavra hoje, incêndio. Mas isso aí, apagar incêndio, né? Remendar as coisas. É verdade. Campa, e qual é o primeiro passo para quem está passando por isso evitar essas pessoas ingerenciáveis? Regras. Primeiro passo é regras. Coloca no papel o que pode e o que não pode. A Campa não sei fazer um regulamento interno. Escreve no papel regras da casa, regras da empresa, que pode isso, não pode isso. Coloca no papel lá, coloca isso aí no papel, comunica para a equipe, tá? Comunica para a equipe o que essas regras e faz todo mundo trabalhar em cima dessa regra. E já vai pensando, claro, no regulamento interno, mas conversa com a equipe. Esse é o primeiro passo. Conversa com a equipe e tenta diminuir esse impacto. Beleza. Quero deixar o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.